amantíssimos, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês em mais uma edição do nosso IncisaCast e pensei, depois de vários anos estudando com os alunos de pós-graduação em formação em acupuntura e também em formação em massoterapia, a teoria de base da medicina tradicional chinesa, e nesses anos, que já se somam quase 20 anos, sempre muito curioso com o fato do chinês ter, em algum momento, a partir do seu ócio contemplativo, construído essa maravilha, esse compêndio, esse complexo médico a partir da observação da natureza. Então, em sala de aula, eu gosto sempre de dizer, quando eu vou trabalhar as teorias de base da medicina tradicional chinesa, de que o chinês estava sentado numa pedra e do seu ócio contemplativo ele viu que um raio atingiu uma árvore. E por isso, então, disse que a madeira dá origem, gera, promove o fogo. Mas sempre observando que as características daquele elemento, de alguma maneira, constroem a relação com a fisiologia energética de um órgão e de uma víscera e também com a função psíquica. E aí, depois de, nesses quase 20 anos, estudando esse material, eu senti uma vontade muito grande de fazer essa articulação. Sempre com o norte, como que o chinês chegou à conclusão, do funcionamento da fisiologia energética, do funcionamento psíquico e da relação disso nessa teoria elementar. E aí, nesse mês de março, eu quero estudar junto com vocês, bater um papo com as coisas que foram surgindo nesses anos de trabalho, da relação da madeira, do elemento madeira, nesse mês de março, do elemento fogo no mês de abril, do elemento terra no mês de maio, do elemento metal no mês de junho e do elemento água no mês de julho. E aí, aqui, eu já fico achando bacana, não foi proposital, mas o mês de julho, um dos meses, em que se celebra a estação inverno, parece que no mês de julho ele fica mais rigoroso, calhando, coincidindo com o elemento água. Então, eu vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês nesses meses do nosso podcast e daqui a pouquinho eu volto para falar o que é que me ocorre nesses anos de trabalho, da relação do elemento madeira com a função psíquica de uma alma chamada alma Hum e da fisiologia energética prevista nos órgãos e nas vísceras, no estudo conhecido como Sang Fu, para o elemento madeira. Então, eu fiquei pensando, primeiro, nos números que são utilizados nessa medicina, nesse complexo médico tradicional chinês, que é o número 8. Algumas pessoas falam do 8 invertido, que vai fazer referência ao infinito, à manutenção da continuidade. Em comparação com 5 elementos, em comparação com a influência do 4 na cultura judaico-cristã e também no berço da mesma cultura, do número triádico, do 3 como o número da perfeição. Então, eu fiquei primeiro organizando aqui o meu pensamento, depois desses anos operando a teoria e prática da medicina tradicional chinesa e sempre querendo linkar isso com essa relação numérica. E aí, quando me surgiu a vontade de pensar como que o chinês relacionou elemento, fisiologia energética e função psíquica, eu pensei no 3, Então, eu tenho um elemento que ao final, a mesma coisa que a fisiologia energética, que ao final é a mesma coisa que a função psíquica. E aí enxerguei o número 3 e aí pensei nisso, em fazer esse comentário com vocês a respeito desse número considerado no berço da cultura judaico-cristã pelas culturas amparadas nessa filosofia, do 3 como número da perfeição. E, de fato, em favor da medicina tradicional chinesa, nessa nossa conversa, nesses 5 meses, a gente vai... eu torço que vocês fiquem tão surpresos quanto eu fico todas as vezes em que eu repito o entendimento disso. E aí, pensar que, apesar da gente usar esse recurso do 3, que não é um número representativo na medicina tradicional chinesa, fazer menção ao 8, como esse número
do infinito, que serve ao entendimento da teoria de base da medicina tradicional chinesa, como um dos princípios, por exemplo, das propriedades do Yin e do Yang, qual seja intertransformação. O que quer dizer? Quando certo limite é atingido, a mudança de sentido é inevitável. E isso nos remete aí, se fechamos os olhos, no movimento do número 8, que percorre o percurso desse desenho do número e volta sempre para o mesmo lugar e passa sempre a um novo, numa continuidade, numa não interrupção, no infinito. E aí esse número 8 se repete, por exemplo, quando na construção, a partir do tal da tartaruga, chamada tartaruga mística, que sai depois de receber 8 virtudes e parte para povoar o mundo, 8, aí então se repete, e depois na constituição do corpo humano, a partir dos conceitos de base da medicina tradicional chinesa, onde surgem os Tidin Pa Mai. A tradução mais aproximada que me ocorre é Mai vaso, Pa 8, Jing caminho, Ti energia. Então, os 8 vasos que servem de caminho para a energia. E qual energia? Energia constitucional, conhecida como uma das 5 substâncias da medicina tradicional chinesa, conhecida como Jing, que é aquela que vai ser utilizada para constituir o corpo, falando ocidentalmente, é a composição zigótica que vai se desenvolvendo a partir dessa energia conhecida como herança, metade do pai e metade da mãe na nossa concepção. Então, temos aí o número 8 se repetindo. 8 vasos constitucionais que dão origem a um novo ser. E aí, quando vai se entender não o que a gente conhece desse compêndio médico, qual seja a diferenciação sindrômica, mas antes disso, a categorização de sinais e sintomas para essa medicina, usa-se uma fisiopatologia, então o estudo do processo de adoecimento dessa fisiologia energética, a partir de 8 princípios. Então, quando eu recebo um sintoma ou um sinal trazido pelo paciente, pelo sujeito que busca essa clínica, pergunta-se usando essa referência teórica, pelo tipo daquele sinal ou sintoma apresentado, portanto, se ele é Yin ou se ele é Yang, pelo tipo energético. Depois, a partir da sua natureza, se ele é de calor ou se ele é de frio. Depois, pela sua localização, se ele é superficial ou se ele é profundo. E, por fim, pela força disso, em comparação à energia de defesa com a energia malfazeja, com a energia incorreta, com a energia do processo de adoecimento, que conhecemos em medicina tradicional chinesa pelo termo Xie, que vai, em relação a essa energia constitucional defensiva do sujeito, ser entendido como se aquilo acontece por deficiência ou por excesso, mais conhecido na bibliografia por plenitude. E aí então completamos o número 8. Se yin ou se yang, se calor ou se frio, se superficial ou profundo, se forte ou fraco. Ora, e aí um passeio pela cultura judaico-cristã, já feito referência aqui na relação do número da perfeição para essa teoria, fazendo referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, também de alguma influência nessa cultura judaico-cristã do número 4, começando aí por 40 dias de dilúvio, lá nos escritos do Antigo Testamento. Depois, ainda no Antigo Testamento, 400 anos de escravidão do povo no Egito. Depois, a repetição do número 4, com 40 anos do povo em êxodo, rumo à terra prometida. E depois, inclusive agora nessa gravação, no período da Quaresma, celebrado por essa denominação religiosa, uma das denominações do cristianismo, onde Jesus é tentado por 40 dias no deserto. Eu gosto, portanto, de pensar, até do ponto de vista da interpretação, salvo a qualquer delicadeza em relação às questões sociais, políticas, não faço referência a isso, faço referência filosófica a um modo operandis do número 8, que seria o infinito, e também a importância harmônica de se fazer síntese, e, portanto, com o número 4. Então, o 8,
como analítico e o 4 como sintético. E, de novo, a dualidade energética, né? Yin e Yang. Se eu puder fazer aqui essa alegoria, dizendo que é preciso dar atenção à análise, mas é preciso, em algum momento, fazer síntese. E é isso que a gente faz o tempo inteiro nas operações, de uma maneira geral, não só na medicina, mas aqui, já que nós vamos nos encontrar nessa série de 5 capítulos, fazendo referência aos 5 elementos, também essa articulação, tanto analítica quanto sintética. Ora, então vamos lá, o elemento madeira, o primeiro deles, numa sequência de madeira, fogo, terra, metal e água. Esta relação, a primeira que me chama a atenção é, apesar de a água, e nós vamos falar dela no mês de julho, ser aquele dos 5 elementos alvo de incessante busca do homem quando empreende viagens para fora do planeta Terra em busca de água, porque, vamos repetir, ou vamos ver isso mais atentamente no podcast do mês de julho, este dos 5 elementos é o fundamental para a existência da vida, portanto, é vida. Aqui, dos 5 elementos, inauguramos pela madeira, porque é a síntese, porque se observarmos, né? Se tivermos a oportunidade de estudarmos juntos, né, de escutarmos juntos esse podcast de olhos fechados, nós vamos nessa dimensão do pentagrama, nessa dimensão de 5 elementos, visualizar que o único elemento vivo é o elemento madeira e que vai depender do fogo para realizar a produção dos gases, portanto, vai liberar para nós viventes o oxigênio, mas vai precisar também da presença do gás carbônico, que faz a sua própria manutenção. Ora, também vamos precisar da terra para abrigar suas raízes. Vamos precisar também do metal, que é a concentração de todo esse nutricional depositado na terra e essa condensação feita, portanto, pelo elemento metal, e o seu derretimento, dando origem a isto que é vital, que é fundamental, que se busca, que é encontrar a água e que vai hidratar e que vai levar, quando traga através das suas raízes, a condensação de todos esses nutrientes. E, sendo o único elemento vivo, é aquele que vai conseguir, se bem instalado em terra, e em terra de quantidade e qualidade, fazer a flexibilização, movimentar-se. Então, quando eu penso na madeira, eu fecho os meus olhos e vejo a árvore, eu vejo tronco, eu vejo raízes, eu vejo galhos, eu vejo folha e eu vejo, por exemplo, frutos que podem ser gerados a partir daí, e logo me atenho de olhos fechados a pensar como que o chinês identificou, por exemplo, a parecência, a similaridade da fisiologia energética do órgão fígado e a similaridade da função psíquica da alma Hun, que é abrigada pelo chinês no conceito de 5 almas, a partição de manhã da alma Shen, uma das 5 substâncias que no amanhecer se parte em 5, e a parte que é confiada dessa partição em 5 ao elemento madeira é conhecida como Hun. Então, como que o chinês identificou a similaridade da madeira, quando a gente, de olhos fechados, enxerga uma árvore frondosa, com a fisiologia do fígado e com a função psíquica da alma Hun? Bom, primeiro, retomar da teoria de base, conhecida como Zhang-Fu, qual é a fisiologia do fígado. É fisiologia energética do fígado promover o livre fluxo do Qi, que significa, depois de todas as condensações, entregar um pacote de energia
que é a pastilha que faz o corpo humano funcionar para essa ótica do compêndio médico chinês tradicional. Se nós recorremos à fisiologia ocidental, chegamos à conclusão de que isso que é função do órgão fígado, qual seja promover o livre fluxo do qi, do ponto de vista ocidental, pegar a síntese chamada glicogênio e entregar para que órgãos e vísceras funcionem de maneira adequada. Ora, e se identificamos então nesse elemento madeira, representado aí pela árvore, a sua capacidade de extrair da terra a seiva daquilo que foi produzido na terra, armazenado na terra, nós vamos identificar que essas mesmas raízes que extraem a seiva se parecem com os tendões distribuídos pelo corpo e que fazem o laqueamento dos músculos à parte óssea. Então, o fígado participa na fisiologia, usando a característica desse elemento, quais sejam as suas raízes inçadas na terra, semelhança, parecência com os tendões que vão, junto com a parte estriada dos músculos, executar o movimento. E aí é fundamental, é essencial que a relação com os demais elementos possa trazer o fluido através dessas raízes para que o movimento aconteça. Ora, outra coisa extremamente interessante na observação do chinês é que esses tendões inçados na terra, se terra em quantidade e qualidade suficiente, tornam possível a estruturação dessa madeira e ela pode fazer um movimento de balanço. Ora, se essas galhas, se essas folhas balançam sem que se perca a estrutura dessa madeira, sem que ela se parta, sem que ela se rompa, repito, havendo saúde estrutural da terra, quantidade e qualidade suficiente de terra para abrigar as raízes aí instaladas e manter a estrutura dessa madeira, é possível que ela balance. Ora, por que eu faço referência ao balançar dessa árvore? Porque é uma das funções da fisiologia energética do órgão fígado, representado ou representante do elemento madeira, arrefecer o sangue. Então, na reedição, no estudo, mais uma vez, da teoria de base da medicina tradicional chinesa para visualizarmos o funcionamento do fígado a partir da sua fisiologia energética, após a promoção do livre fluxo do qi, também o armazenamento do sangue, uma vez aqui entendido como o produto final de tudo aquilo que se pôde transformar e finalmente transportar para esse armazenamento na função do fígado, a partir da sua fisiologia energética, e mais uma vez, comparando com a fisiologia ocidental, o armazenamento nessa forma de glicogênio, que vai promover a liberação da energia suficiente para as atividades do organismo. Aqui também a sua capacidade de arrefecer o sangue. Ora, arrefecer o sangue por qual motivo? Porque esse passa o dia, enquanto o sujeito está em atividade, fazendo a manutenção da superfície, mas também da profundidade, ascendendo e descendendo por toda a distribuição da compleição do sujeito, então por todo o corpo. E aí, no momento do sono, enquanto as almas, assim pelo conceito do chinês, entendido-se sob a ótica ocidental, as entidades psíquicas, as funções psíquicas, todas vão serem arrefecidas, numa metáfora que eu utilizo e gosto, na produção onírica. Portanto, enquanto as almas saem do sangue do coração, nós vamos entender isso no próximo mês, para serem arrefecidas na produção onírica, esse sangue
energético e também material, se reserva no fígado para que ele possa ser arrefecido. Eu gosto sempre de falar isso em sala de aula quando estudo com as turmas de formação pós em acupuntura e formação em massoterapia, de que o sangue não poderia, depois de um dia inteiro de trabalho, pela sua temperatura aumentada em face da ascensão e descensão, ser direcionado imediatamente para o rim, para que ele possa realizar, usando sua água, o trabalho de eliminação da toxicidade, da sujidade desse sangue, para que no dia seguinte o sujeito reinicie as suas atividades com sangue em quantidade e qualidade suficiente. Isso secaria a água caso ele antes não passasse por um arrefecedor. E aí o fígado é este que na fisiologia energética, a ótica da medicina tradicional chinesa, promove o arrefecimento do sangue. Ora, isso imediatamente nos remete ao elemento madeira que, insisto, se em quantidade e qualidade suficiente de terra, bem instaladas suas raízes, consegue, sem se perder, sem se romper, fazer o movimento do balançar, que é o que vai promover o arrefecimento do sangue. Ora, aqui, exatamente porque esta madeira se expande, espalha também seus galhos e cresce, é possível que, dentre os 5 elementos, esse seja o elemento capaz de executar a atividade ou a fisiologia energética da visão. Então, função sensorial é um dos sentidos nessa gama sensorial do organismo humano, a visão, competência desse elemento madeira ou a partir da fisiologia energética do fígado, do seu trabalho de promoção da visão. Exatamente pela capacidade de lançar seus galhos e crescer para que se possa ver do alto. É então, dentre os 5 elementos, aquele que pode executar essa função com qualidade para o sujeito capturar os estímulos, capturar as imagens e executar as atividades que dependem dessa imagem. Ora, e aí, quando a gente pensa na função psíquica, que também é confiada a esse elemento madeira, atrelado também a essa fisiologia energética, existem algumas, dentre elas, por exemplo, a capacidade de, já que lança, que inça suas raízes, delimita o espaço. Então, fazer o trabalho de delimitar o espaço é entendido aqui como capacidade de estabelecer as relações interpessoais. Uma das funções psíquicas desse elemento ou dessa relação triádica da madeira, da fisiologia energética do fígado e da função psíquica do estabelecimento das relações interpessoais. Ora, inçar raízes é, para a fisiologia, o instrumento necessário para drenar a seiva, instrumento necessário para fazer a ligação dos músculos estriados aos ossos para que o movimento possa acontecer, e é também estabelecer relações. Fazer raízes é fazer saúde das relações parentais, fraternais, amistosas, afetivos, sexuais. Então, se houver saúde da madeira, haverá imediatamente, ao mesmo tempo, a saúde da fisiologia do movimento, da cinesiologia, da capacidade de arrefecimento do sangue, da capacidade sensorial da visão e da capacidade de fazer laço social, fazendo uma delimitação para que eu não invada o campo do outro, mas que o outro não invada o meu campo. E ora, uma das passagens pelas emoções, a partir dessa teoria da medicina tradicional chinesa, a raiva é a emoção correspondente do elemento madeira. Durante muito tempo, pensar dessa maneira, ouvida assim de maneira chapada, me trazia um incômodo, porque eu pensava, gente, mas
Não é possível que a raiva seja uma emoção como a gente, quando vai estudar bibliografia, encontra a raiva é a emoção do fígado. Isso me incomodava quando eu li essa frase. Ora, depois, né, nessa trajetória de estudo, sobretudo em companhia do professor Luiz Otávio, que eu faço sempre referência, né, como meu irmão, como meu amigo, como meu compadre, como meu afilhado, como meu sócio, como uma das pessoas mais importantes da minha vida, ele me ajudou a estudar isso. Foi ele quem me disse: olha, a raiva é fundamental para que eu bote limite entre a minha exposição social, né, entre a minha convivência, e a palavra já diz, viver com. Só é possível viver com se a raiva fizer o limite necessário para que o outro não invada o meu terreno e eu não invada o terreno do outro. Então, aqui, mais uma vez, agradecendo ao professor Luiz Otávio e também retomando o entendimento dessa função. Fazer laço depende dessas raízes da madeira, que, se estiverem saudáveis, usando a referência do que é saúde em medicina tradicional chinesa, qual seja a harmonia entre yin e yang, nós conseguiremos relações interpessoais saudáveis, mas diante da invasão do meu terreno pelo outro, eu terei a capacidade de fazer o movimento que a madeira faz, sem romper as suas raízes, que é de movimentar, balançar. Então aqui o famoso jogo de cintura. Eu não vou, de maneira enraivecida, havendo saúde nesse elemento, agredir o outro numa formação reativa, né? Num contragolpe, mas vou ver de cima com amplitude, já que a função fisiológica da visão é garantida, né, executada por esse elemento, e vendo do alto, vendo com amplitude, eu conseguirei também fazer esse movimento com a madeira, sem romper as minhas raízes, do jogo de cintura. Então, para administrar a relação interpessoal. Outra coisa que é função psíquica desse elemento, que é muito bacana, nessa capacidade dos chineses de observar a similaridade, a concomitância, parecência da função fisiológica, da função psicológica e da relação elementar, é elaborar projetos. É possível projetar, fazer planos, estabelecer métrica, organizar, se houver saúde dessas substâncias, então a harmonia entre yin e yang, que dará a essa madeira a capacidade de, assim como projeta seus galhos, né, como faz o seu movimento para fora, tanto das suas raízes quanto dos seus galhos, é possível então que eu faça aquela listagem. Olha, eu vou acordar, depois eu vou fazer a minha atividade física, depois eu vou fazer a ingesta dos meus alimentos, eu vou prepará-los dessa maneira, dentro de um tempo tal, para que em seguida eu possa iniciar as minhas atividades laborais, e aí o projeto naquele momento do tipo de alimento que eu vou de maneira balanceada, estudada. Ora, enfim, executar planos, projetos, métricas, organizações, medidas, está sob responsabilidade, é atividade psíquica deste elemento madeira que, junto com a fisiologia desse órgão fígado, torna possível que se estabeleça essa listagem. Costumo dizer, portanto, que é por isso que nesse trabalho empresarial, onde a água é produto fundamental, essencial à vida, compete nessa relação dos demais elementos a madeira ser este órgão expedidor. Então, quando seguimos aqui nessa série em que a gente está nomeando de 5 elementos, vamos identificar na última série, no mês de julho, um resumo então dessa relação, na qual a água, elemento fundamental. Se estivermos falando de uma empresa, a água é esse produto, os fluidos são esses produtos fundamentais, essenciais, que essa empresa faz logística de para onde vai essa quantidade de fluido, administra as
estradas por onde vai circular o veículo que levará esse fluido, o próprio transportador desse fluido e antes a liberação adequada, métrica, calculada no setor da expedição. Então, o almoxarife do corpo aqui nesse encontro desse podcast, né, nessa minha rotina de estudante da medicina tradicional chinesa e da sua aplicabilidade prática, é responsabilidade do fígado entregar os pacotes depois que a logística feita lá no elemento fogo, que nós vamos ver no próximo encontro, né, no mês de abril, elemento que fez a logística de para onde vai esse fluido, água, né, ou aqui entendido por nós líquidos corpóreos e sangue. O fígado entrega, portanto, essa quantidade exata definida por esse outro elemento, por esse outro órgão, da baixa ali na sua planilha Excel, né, aqui numa alegoria, de quem já recebeu, quando recebeu, até para que ele consiga delimitar se existe algum dos outros órgãos, elementos, funções psíquicas que estão demandando uma quantidade maior do que aquela determinada pela logística. E aí ele entrega como um almoxarife ali na saída, na expedição, essa quantidade de energia necessária. Então, tá aí nesse estudo, nesse encontro, nesse bate-papo, nessa leitura da medicina tradicional chinesa, fazendo essa interpretação triádica do elemento madeira, da sua função energética, né, da sua fisiologia energética e também da sua função psíquica. Madeira que é capaz de, se saudável, inçar suas raízes, espalhar seus galhos, executar, por causa disso, o arrefecimento do sangue, que a ele é confiado, observar de cima todas as relações, executar a fisiologia da visão e também, usando dessa capacidade de enxergar com amplitude, delimitar muito precisamente as relações interpessoais, relações, laços que são representados por esse inçar das raízes. Ora, e aí o movimento, a cinesiologia, o exercício, graças às estrias, aos tendões, também aqui similares às raízes, e por isso o jogo de cintura necessário sem que se rompa essa estrutura da madeira. Está sendo uma alegria muito grande, um prazer muito grande revisitar esses conceitos, lê-los a partir dessa relação triádica e vou estar muito feliz de poder continuar estudando com vocês, pensando com vocês, a partir dessa experiência, nos nossos próximos meses, essa série que nós estamos chamando de série dos 5 elementos, a partir dessa relação triádica: elemento, função psíquica e fisiologia energética. Até o próximo encontro.